Galera do YouTube, estamos aqui novamente, pessoal, para mais um vídeo aqui no nosso canal, da nossa série de lendas aí, pessoal. E essas lendas aqui, elas são lendas, pessoal, aí da internet, ok? Lendas que nós descobrimos aqui e resolvemos trazer para vocês aí mais um vídeo dessa nossa série aí, com umas lendas bem interessantes dessa vez, pessoal, que muitos não conheciam, né? E antes da gente começar, eu peço a vocês que nos sigam aqui no Instagram, no Twitter e no Facebook, que eu estou deixando aqui do lado para facilitar aí para vocês. E vamos lá, pessoal. A primeira lenda de hoje é uma história que muita gente aí já conhece, pessoal. Só que essa história, ela foi escrita agora de uma nova forma, pessoal. E essa história, ela é uma história macabra. E diz aqui que é a verdadeira história da fada do dente, gente, ok? Para quem conhece, é aquela fadinha do dente clássica da Disney, né? Que ela pegava os dentes das crianças, deixava dinheiro aí embaixo dos travesseiros, né, gente? Não conhece a verdadeira história do que realmente é a fada do dente, gente. Aí eu estou trazendo aqui para vocês, segundo essa lenda que eu encontrei aí na internet, que é uma história bem sinistra e bem macabra, gente, ok? Então vou estar contando aqui para vocês. E depois mais 4 histórias aí que nós conseguimos também, que vocês não conheciam. Vamos lá, pessoal, agora para a história da fada do dente. Há muito tempo atrás, em uma cidadezinha, vivia uma velha viúva que adorava crianças. Pois como seu marido já havia falecido há muitos anos atrás, ela se divertia tentando chamar a atenção das crianças, lhe oferecendo moedas em troca de seus dentes de leite. Com o tempo, essa velhinha ficou muito conhecida nessa cidade e sempre vivia rodeada de crianças em busca de trocar seus dentes de leite. Até aí tudo bem, pessoal, mas vamos dar continuidade para vocês verem que história macabra. Mas toda essa atenção teve um lado ruim, pois os pais das crianças não entendiam por que ela trocava dentes por moedas. E logo concluíram que a velha era uma bruxa e estava usando os dentes de seus filhos para rituais satânicos. Mas até então ninguém fazia nada, só observavam a velha senhora. Vejam aí, pessoal. Ela só fazia pegar os dentes das crianças e dar moedas, né? Mas como conta essa lenda, ela foi julgada como bruxa satânica porque eles acreditavam que ela fazia rituais aí com os dentes dessas crianças, né, gente? A verdade é que eram só fofocas, pessoal, não era verdade, né, que ela fazia esses rituais da cidade, porque as crianças a adoravam, as crianças gostavam dela, pessoal. Mas logo os pais se revoltaram e atearam fogo em sua casa, a machucando e deformando sua pele, que ficou toda queimada. Vejam aí a brutalidade, gente, desses pais dessas crianças, né? Sem nem pensar que era uma pobre senhora, uma senhorazinha que era totalmente inofensiva, né, gente? Mas foi julgada aí e vejam que coisa horrível aconteceu com ela. Então, desenvolvendo uma sensibilidade à luz, logo ela passou a ficar em casa durante todo o dia e ainda com janelas fechadas. Por quê? E só saía à noite com uma máscara de porcelana para que ninguém mais a visse em seu atual estado. Certo dia, 2 garotos desapareceram e a cidade encontra a oportunidade perfeita para culpar essa senhora. A senhora de idade, que só havia sofrido em sua vida, é novamente acusada de bruxaria, né, sem fazer mal algum, gente, e a consideram culpada. Não conseguiu explicar ao Tribunal Superior porque havia tantos dentes de crianças em sua casa, inclusive os 2 garotos que desapareceram. Ela foi queimada em praça pública, mas antes a fizeram retirar sua máscara ao sol para que todos vissem aquele rosto horripilante que ficou pelas queimaduras da casa dela, gente, que ela escondia, magoada e com o coração cheio de ódio. A velha senhora esquecera tudo e agora só pensava em vingança, gente. Então hoje o que é que acontece? Ela rouba uma praga, os dentes que eu antes buscava por hospitalidade,
buscarei agora por vingança. No outro dia os garotos aparecem e na cidade enterra a história. Até hoje ela vem atrás de quem perdeu seu último dente. E se for vista, ela simplesmente o matará, gente. Ou seja, a alma dela ficou revoltada, ficou vagando. E quando aparece alguma criança na frente dela agora, ela mata, gente, ok? Então ficou isso, a história aí da Fada do Dente, como a história verdadeira, né, pessoal, dessa Fada do Dente, que vocês não conheciam dessa forma, né? Era sempre contada aquela história bonita, né? As crianças de antigamente, nós crescemos e escutamos, gente, aquelas histórias que deixavam dinheiro embaixo dos nossos travesseiros aí em troca do dente, né? Mas na verdade a história verdadeira dela é nesse período da Inquisição aí, que ela foi condenada por bruxaria e assombrou, né, a população dessa cidade e assombra até hoje, gente, matando as crianças que aparecem em sua frente. Realmente é uma história bem macabra, bem sinistra, né? E por conta mesmo da população da cidade que ela ficou assim. Vamos agora para a segunda lenda de hoje, que é a lenda do Bunnyman, ou Homem Coelho. Em português, surgiu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Em 1970, segundo relatos, um cara fantasiado de coelho ameaçava pessoas com uma machadinha. Ele ficava em um lugar específico, uma ponte que ficou conhecida como Ponte do Coelho. Há pessoas que afirmam também que o Homem-Coelho matava esses animais, os coelhos, e pendurava seus corpos nesse mesmo local onde atacava os desprevenidos que por ali passavam. A lenda urbana explica ainda que ele mutilava todas as suas vítimas. A ponte virou ponto turístico na cidade e em datas como Halloween ela ficou lotada. Vejam aí mais uma história horripilante, né, gente? De uma pessoa aí fantasiada de coelho, como se fosse simplesmente uma fantasia de Páscoa ou de Halloween, mas na verdade é um assassino aí, gente, de criança, né, como vocês veem aí nessa cidade lá dos Estados Unidos, né? Nessa década de 1970 foi relatado o primeiro caso aí dessa história do Bunnyman, né, gente? Realmente muito interessante também essa lenda, né, que eu trago aqui para vocês hoje. Vamos agora para a terceira lenda de hoje, gente. Bom, pessoal, essa lenda aqui é a lenda do Homem Coruja, ok? Os primeiros relatos dessa criatura aconteceram em Maine, Cornwall, exatamente em 17 de abril de 1976, onde a criatura foi vista pairando sobre a torre da igreja Mainan. Outros avistamentos bastante estranhos continuam ocorrendo até agosto de 1978, todos nos arredores da igreja. Essas visões cessaram em 1995. Considerando seu nome, as pessoas dizem que a criatura parece uma coruja. É do tamanho de um homem e tem orelhas pontudas. Tem olhos vermelhos e garras pretas na forma de pinças. Seu corpo tem algumas semelhanças com outra criatura famosa, o Mothman, o Homem Mariposa, o Homem Borboleta, como é chamado também, gente, o Homem Coruja, né? Na medida em que é descrito como tendo asas grandes e uma cor acinzentada. Curiosamente, há muitos relatos de OVNIs naquela região, assim como animais se comportando estranhamente naquele local. Pouco antes de avistamentos das duas criaturas aí, essa Homem Mariposa ou Homem Borboleta, as pessoas estão dizendo que estão avistando aí nessa cidade de Mona, né, gente? Aí Cornwall, não sei em qual país fica essa cidade, né? Mas conta aqui essa lenda que está aparecendo essa criatura lá, pessoal, né? E só parou de aparecer em 1995, né? Realmente muito interessante. Aqui a foto, como vocês veem aí que eu deixo, parece realmente uma coruja, né, gente? Algo voador aí. Que isso pode ser, na verdade, também alguma entidade, né, gente, aí do mal. Ou então, talvez um OVNI, né? Um alien, talvez aí um alien, né, gente? Aparecendo no local, né? Que o povo está dizendo que é o Homem Coruja. É cada coisa que aparece na internet, né, gente? Essas lendas são realmente bem interessantes, né?
Então eu estou trazendo aqui para vocês conhecerem essas histórias. E tem outras duas histórias aqui, pessoal. Essa outra aqui é a do homem lagarto. Assim como a criatura acima, o nome já diz tudo. O monstro meio homem, meio lagarto, habita as áreas de Pantanal em torno do LeCountry, South Carolina, nos Estados Unidos. As aparições começaram em 29 de junho de 1988, sendo que a observação mais recente foi em fevereiro de 2008, pessoal. Vejam aí, né, que foi bem recente a última aparição aí dessa criatura chamada Homem-Lagarto, né, gente? Que ele tem aí olhos vermelhos, né? Realmente bem sinistro, gente. A criatura é descrita como tendo 2,18 metros de altura, bípede, pele escamosa, verde e olhos vermelhos brilhantes. Relatos indicam que ele tem 3 dedos em cada pé e 3 dedos em cada mão. Vejam aí que sinistro, gente, né? Parece até lembrando aquele homem do pântano, né? Realmente bem interessante aí, aquele monstro do pântano, né? Como muita gente diz. E essa criatura lembra aquela outra lenda do monstro do pântano, né, gente? Bem interessante mesmo. No final dos dedos há uma almofada circular que aparentemente permite que a criatura grude na parede, como evidenciado pelos danos causados a veículos daqueles infelizes o suficiente para encontrá-lo. A criatura também possui uma força incrível, claramente capaz de despedaçar um carro. Uma criatura aí bem forte, gente, como se fosse realmente um lagarto, né? As mãos dele tem uma parte assim fechando nos dedos, né? Segundo eles conta 3 dedos apenas, né, gente? E é bem sinistro realmente. Lembra muito essas lendas do monstro do pântano, né? Realmente bem interessante. Bom, pessoal, e a última lenda de hoje que eu trago aqui no canal aí para vocês é a lenda do assobiador, que é uma nova história aí, um novo relato falado aí sobre o homem do saco, gente, ok? Uma outra lenda aí contada de uma forma totalmente diferente do que a gente conhece sobre a lenda do homem do saco, gente. Essa aqui é como se fosse uma nova versão da história, né? Ele diz assim: existe uma lenda na Venezuela chamada o assobiador, um homem magro vestido de vaqueiro e com um enorme chapéu que cobre o seu rosto. Vaga pelas ruas com os ombros completamente caídos de carregar uma mochila cheia de ossos e restos humanos de suas vítimas. Ele assobia e é sempre um som muito alto. No entanto, quanto mais baixo você ouve o assobio do homem, mais perto ele está de você. Ele ataca principalmente homens infiéis, bêbados e os viajantes solitários. Aqui não diz o local, né? Diz aqui apenas que é na Venezuela, mas não diz a cidade, nem o ano de aparição dessa criatura, gente, ok? Mas é uma história bem interessante aí, como uma nova versão desse tal falado homem do saco, né, gente? Vamos ver aí no que vai dar essa lenda na internet, né? Ela está começando bem recente agora. Eu acho que irá viralizar em breve aí, gente, para vocês, né? Ela vai com certeza estar viralizando em breve, como aquela história do Siren Head, né? Que muita gente fala aí, e outras mais que existem na internet, gente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui de lendas aqui do nosso canal, onde a gente traz essas histórias curiosas aí dessas criaturas, pessoal. Tanto lá no SCP, como vocês já conhecem, como aqui na nossa série de lendas, onde eu trago lendas urbanas, lendas rurais, lendas da internet e demais lendas contadas aí pelo povo, né, gente? Que o povo ele tem uma mente fértil para estar criando e vendo, ou dizendo, pelo menos relatando aí, que está vendo esse tipo de criatura e essas coisas, né, gente? Então nós vamos trazendo essas histórias aqui para vocês em nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Nos sigam aqui nas redes sociais, no Instagram, Twitter e Facebook, que eu estou deixando aqui embaixo para facilitar aí para vocês, gente, ok? Não deixem de dar aquele forte apoio ao nosso canal com seu like, sua inscrição, seu comentário, gente, ok?
Amanhã nós teremos uma live especial do Natal aqui no nosso canal, como vocês já sabem. Eu já estive divulgando para alguns parceiros e amigos aqui do nosso canal, pessoal. E espero contar com a presença de todos vocês, porque vai ser uma live top, enquanto nós estaremos deixando aí mensagens para vocês inscritos, para os parceiros, pessoal. Mensagens de Natal aí para a família de todos vocês. Eu aguardo vocês na live também amanhã. Um forte abraço a todos e até a próxima.